Graça e paz, meu amado. Que bom poder estar falando com você nesta hora, nesta ocasião. Que bom estarmos juntos para meditar, para compartilhar a palavra de Deus. E eu gostaria muito que você me acompanhasse no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, uma exortação de Paulo ao seu jovem discípulo chamado Timóteo. Eu sou o pastor Ribamar, o pastor da Terceira Igreja Batista em Gurupi, e como já falei outras vezes, preciso da sua ajuda aí para nos ajudar na divulgação. Então assista, compartilhe, deixe o seu like, deixe seus comentários e assim você estará nos abençoando muito. Pois bem, abra sua Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 8. E o texto bíblico diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Esta carta foi a última carta que Paulo escreveu, dirigindo-se a Timóteo. Paulo estava preso em Roma, possivelmente no seu segundo período de prisão, e ele estava certo de que ele não escaparia dessa prisão, que ele não seria solto, mas que a sua morte seria certa. Tendo isto em vista, ele quis então encorajar, ele quis dar uma palavra de ânimo para Timóteo, e ele escreve então esta carta, e no final desta carta, o texto que nós estamos lendo, vai falar do fundamento da sua vida, da sua pregação, do seu ministério e até mesmo da sua morte. E Paulo vê nisso algumas razões para exortar Timóteo para que pregue a palavra. E Paulo, no primeiro versículo, no versículo 1, ele aponta pelo menos duas razões pelas quais nós devemos pregar esta palavra. Primeiro, que Jesus Cristo é o juiz de vivos e de mortos. Então haverá um dia em que todos os homens de todos os tempos estarão diante do tribunal de Deus, e cada um haverá de prestar conta por meio do seu corpo daquilo que fez de bem ou mal. Então todos os homens estarão um dia diante de Deus, diante do trono branco, prestarão conta dos seus atos e das suas ações. Por isso a mensagem, a pregação do Evangelho, ela se torna urgente em todos os tempos, em todas as gerações, porque nós nunca sabemos quando será o último dia. E a segunda razão que Paulo exorta Timóteo para que pregue a palavra é porque Jesus Cristo, ele há de se manifestar. Obviamente, Paulo está usando a palavra, nesse contexto, epifaneia, uma epifania. Quando o imperador romano ele ia para alguma região, então os ministros daquela cidade se arregimentavam, pavimentavam estradas, organizavam a cidade, colocavam tudo em ordem, porque quando ele chegava, quando ele aparecia, aquilo então era uma epifaneia. E Paulo está dizendo que muito mais importante, muito mais interessante é a epifaneia, é a manifestação de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
que há de se manifestar. E para tanto nós precisamos colocar as coisas em ordem, estar com a nossa vida em ordem para esse momento da manifestação do nosso Senhor. Tendo dito estas duas coisas, que Ele é de julgar vivos e mortos, e que Ele, Jesus Cristo, há de se manifestar, Paulo então exorta Timóteo no versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então o desafio que nós temos é pregar a palavra. É sobre esse tema que eu quero pregar, e o primeiro tópico que eu quero trazer é esse: pregue a palavra hoje, pregue a palavra agora. E qual palavra nós temos que pregar? Ora, é a mesma palavra que tem sido pregada desde os primórdios. Foi a palavra que Noé pregou enquanto ele construía a arca e avisava que Deus iria trazer o juízo numa forma de dilúvio, um dilúvio que iria encher a terra de águas. E os homens não creram em Noé, os homens zombaram de Noé. Todavia Noé ficou firme no propósito de pregar esta palavra. É a mesma palavra que foi pregada pelos profetas, uma mensagem de arrependimento: arrependei-vos, convertei-vos, colocai as vossas vidas em alinhamento com o propósito de Deus. É a mesma palavra pregada por Jesus, ao dia que o Senhor Jesus prega, lá em João, capítulo 6, e uma multidão o abandona, e ele olha para os discípulos e diz: por acaso quereis vós também me abandonar? E a isto Pedro responde, dizendo: mas Senhor, para que iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Esta palavra que foi pregada pelos apóstolos, tendo como fundamento a ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo para Timóteo: a palavra não mudou, é a mesma palavra. Pregue a palavra hoje, pregue a palavra agora, pregue a palavra no tempo que nós estamos vivendo, que seja oportuno ou inoportuno. E o que Paulo está dizendo é: aproveite o momento, aproveite o instante. Então este é o tempo de pregar, sabe, irmãos? O nosso tempo é um tempo que está nos impondo um grande desafio. Mas uma coisa que nós precisamos estar bem atentos é que nós somos testemunhas de Jesus na nossa geração. Entenda uma coisa, querido: a igreja de Cristo é a única esperança. É isso que Paulo vai dizer escrevendo aos Colossenses, que Cristo em nós é a esperança da glória. E a presença da igreja se mostra. A presença da igreja se faz mediante a pregação do Evangelho em todo tempo, em todo momento. E a pregação, ela tem um propósito de levar o homem a reconhecer o seu pecado, de levar o homem a entender que ele precisa se reconciliar com Deus. E Paulo vai dizer: olha, pregue a palavra, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. É interessante que essa questão da repreensão, ela era tão severa, ela era tão poderosa nos dias da igreja primitiva, que é um episódio que o imperador Teodósio, por um descontentamento, ele dá uma ordem para que se execute uma multidão de pessoas em Tessalônica. E aí o bispo de Roma chega e o repreende por causa disso. Ele manda cancelar a ordem. Só que quando a ordem chega, os soldados já haviam entrado no teatro e matado 7.000 pessoas, homens, mulheres e crianças. E no domingo seguinte o imperador, ele vai para a igreja e o bispo não permite que ele entre. E diz: olha, aqui você não entra porque o seu pecado é muito grave. Você não pode adorar a Deus nesse lugar. Passado 8 meses, o imperador volta para entrar na igreja e o bispo diz: aqui você não entra. E até que esse homem chora amargamente no meio da rua, para ele poder ser aceito no meio da congregação, voltar a congregar. Então a repreensão era muito severa, era muito firme. E nós estamos vivendo dias em que os homens não suportam mais ser afrontados, não suportam mais ser enfrentados.
Qualquer palavra que é dada nesse sentido, as pessoas se retiram e vão para outros arraiais. Nós estamos vivendo um tempo que parece que na igreja já não se faz mais conversos. O que nós estamos fazendo é adeptos, mas na pregação, necessariamente, ela nos impõe esses desafios da repreensão, da correção, da exortação, sempre firmados na doutrina. Então a primeira palavra é essa: pregue a palavra hoje. Mas tem uma segunda palavra que está nos versículos de 3 a 5, quando Paulo diz que haverá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, a palavra lhe causará comichão nos ouvidos, e esses, segundo os seus desejos, amontoarão mestres para si mesmos, aqueles que falarão, mestres que falarão segundo o seu coração. No tempo em que os homens se voltarão para as fábulas, para os mitos. E o que nós aprendemos sobre a pregação é que nós precisamos pregar a palavra hoje, como eu já disse no primeiro ponto, mas também nós precisamos pregar as palavras em tempos difíceis. E esses tempos difíceis, esses dias trabalhosos, são exatamente os que nós estamos vivendo agora. Os homens, em sua maioria, já decidiram que não vão ouvir a verdadeira pregação, não querem dar ouvido à palavra da verdade. Os homens estão amontoando para si mestres que falem segundo o seu coração. Veja que nós nunca tivemos na história um envolvimento tão grande do homem com o misticismo, com o ocultismo. Nós nunca tivemos na nossa história um tempo em que os homens se voltaram tanto para fábulas e deixando a verdade da Bíblia, a verdade central, a verdade de Deus para o homem de lado. As pessoas não querem mais dar ouvido à palavra de Deus. Veja as igrejas, muitas igrejas mesmo nos nossos dias, e aqui nós temos que falar e cortar na própria carne. Há todo um contexto de misticismo dentro da igreja. É água ungida em cima da televisão, é rosa ungida, é sal grosso, é água do Jordão, é campanha para se comprar bênção, é o ungidão que ora e todas as coisas poderosas acontecem. Querido, nós precisamos nos voltar para a pregação da palavra. Meu irmão, minha irmã, pregue a palavra, confie no poder da pregação da palavra. Se comprometa com a palavra de Deus. E no versículo 5, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, seja sóbrio. Ou seja, sóbrio é alguém que tem o domínio, alguém que tem o controle de si mesmo, da sua vida. Um atleta, por exemplo, ele precisa ser sóbrio, ele precisa controlar a sua vida. Ora, nos dias de Paulo isso já era comum, as pessoas dando ouvido a fábulas. Muito mais, isso tem se acentuado nos nossos dias. E Paulo ainda diz para Timóteo: Timóteo, seja sóbrio. Timóteo, suporte as aflições. Sabe, queridos, o cristianismo que Jesus deixou, o cristianismo que Jesus ensinou, há um preço para ser pago. Jesus está dizendo: se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Que se alguém quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. O cristianismo é um chamado para morrer com Jesus, para morrer por Jesus, é um chamado de vida e de morte. E o que nós estamos vivendo é exatamente o contraposto disso. Veja os hinos, veja os cânticos que são cantados hoje. Abraça-me, estou apaixonado. E os nossos pais, veja os hinos que eles cantavam. Onde quer que seja, seguirei Jesus, seja na luta, seja na batalha, por Jesus levarei a minha cruz. Porque, queridos, entramos em tempos difíceis, é verdade, mas o verdadeiro Evangelho continua o mesmo. É um evangelho de morte, é um evangelho de renúncia, é um evangelho em que o homem tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E nos dias difíceis que nós estamos vivendo,
Os homens não querem saber disso, os homens estão se voltando para fábulas, os homens estão se voltando para a idolatria, os homens estão se voltando para o espiritismo, para o ocultismo, para tudo, menos para Deus, menos para a pregação da palavra, dar ouvido à palavra. Então nós devemos pregar a palavra hoje, quer seja oportuno ou inoportuno, mas também nós devemos pregar a palavra em dias difíceis. E por último, precisamos pregar a palavra até que Jesus volte, versículo de 6 a 8. E esta passagem ela é cheia de vívidas descrições. E Paulo começa nos dizendo no versículo 6 que a sua vida é como uma oferta a Deus. Ele diz: minha vida está sendo derramada como uma oferta de bebida. Ou seja, Paulo chegou ao momento em que a sua vida estava para ser sacrificada. Ele está usando uma expressão muito comum nos seus dias, que os romanos, quando iam fazer uma refeição, após terminar de comer, eles pegavam um pouco da bebida e derramavam diante dos seus deuses como uma oferta. E Paulo está dizendo: olha, minha vida está sendo derramada, está sendo oferecida como uma libação a Deus. Paulo estava entregando a sua vida com alegria. Veja, em nenhuma carta você vê Paulo dizendo: eu sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Roma. O que você vê Paulo dizendo é: eu sou embaixador de Cristo em cadeias, eu prisioneiro de Cristo. O olhar dele está no céu, está no propósito de Deus para a sua vida e não na terra. E ele diz mais: o tempo da minha partida está próximo. E é interessante que esta palavra partida tem o sentido de deixar soltos laços ou a cadeia. E Paulo está vendo a sua morte, e provavelmente ele já esperava que a sua morte fosse por meio da decapitação, mas ele não vê isso como uma perda, ele vê como um alívio. Ele vai sair dos confinamentos de uma cadeia, de uma sala de prisão romana, e vai entrar nas mansões celestiais, na mansão gloriosa, romper as cadeias e enfim ser livre. Por isso ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Paulo tem confiança, e ele diz: olha, Timóteo, pregue a palavra até o fim. Timóteo, eu terminei a corrida, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Interessante que Paulo, mais uma vez, ele usa a imagem de um atleta, ele usa a imagem de um competidor. Combati o bom combate. Paulo está falando de um gladiador. E a palavra que ele usa aqui é combate, uma competição que acontecia no circo romano. E quando um atleta lutava bem, quando ele fazia tudo que estava ao seu alcance, quando ele deu o melhor possível, ele poderia dizer: sim, eu combati um bom combate. E Paulo combateu um grande combate, Paulo combateu o melhor combate. Paulo, ele creu no Evangelho de tal maneira que ele viveu todos os seus dias por causa do Evangelho. Ele foi preso, ele foi surrado, ele foi injuriado, ele foi maltratado, ele foi mal falado, ele foi tudo. Mas ele diz: eu combati com valor. Meu querido, esse é o nosso chamado, é combater um bom combate. É para isso que Deus nos salvou. Combata o bom combate, faça os enfrentamentos que a vida lhe propõe, que a vida coloque diante de você. E ele diz mais: eu completei a carreira. E Paulo se vê como um maratonista. E precisamente as dificuldades da vida são tantas. Começar bem já é difícil, mas terminar bem é muito mais difícil ainda, porque na vida precisamos de resistência, e tem muita gente que não tem. E talvez é possível que esteja na cabeça de Paulo a imagem do maratonista e o atleta que dá fundo, que está no pano de fundo disso. A história que está no pano de fundo disso é que acontece uma grande batalha
em maratona dos gregos com os persas. E os gregos, eles ganham esta batalha. E há um soldado que sai de maratona, ele corre por 42 quilômetros até Atenas. E chegando a Atenas, ele vai direto até os magistrados. E lá ele dá notícia: olha, nós vencemos, nós ganhamos a guerra. E aí ele cai morto. Mas foi alguém que completou a carreira. E Paulo está dizendo: eu completei a carreira. Timóteo, eu corri até o fim. Sabe, querido, complete a sua carreira. Vai em frente, não desiste, não desanima. E Paulo diz mais: combati o bom combate como um gladiador, completei a carreira como um maratonista, agora eu guardei a fé como um atleta. Os jogos mais famosos da Grécia eram os Jogos Olímpicos. E todos os grandes atletas vinham de todas as províncias para participar desta competição. E um dia antes dos jogos, todos eram reunidos e tinham que prestar um juramento solene. E eles prometiam guardar as normas da honra das competências. Eles reafirmavam que eles treinaram por mais de 10 meses. Eles reafirmavam o compromisso de integridade e lealdade com aquela competição. E Paulo está dizendo: olha, eu guardei as normas, eu fiz tudo o que era possível, eu guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Oh, aleluia, queridos, que vocês também possam guardar a fé, que cada dia a sua fé esteja firmada em Cristo. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé que nós precisamos cada dia depositar em Cristo é uma fé verdadeira, assim como foi a fé de Paulo, de Moisés e de tantos outros heróis da fé. E finalmente, no versículo 8, Paulo diz que ele está correndo para alcançar a coroa, que é uma coroa que está guardada. Obviamente que ele está fazendo referência mais uma vez aos Jogos da Grécia. Todo atleta que competia e que era vitorioso, ele ganhava uma coroa de louro, e esta coroa era um símbolo de grandeza, de importância, um status muito grande. Só que essa coroa, dentro de alguns dias, ela murchava, ela secava, suas folhas caíam. E Paulo está dizendo: não, para mim está sendo guardada uma coroa incorruptível, uma coroa imperecível, uma coroa que nem mesmo a eternidade pode consumir. E esta coroa está sendo guardada não somente para mim, diz ele, mas para todos aqueles que esperam a vinda do Rei, que nós lemos lá no versículo 1, que Jesus Cristo é o Rei que voltará, que se manifestará, o Rei que julgará os vivos e os mortos, e esse Rei há de dar uma coroa para todos aqueles que forem fiéis. Diz Paulo, versículo 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Querido, seja apaixonado pela vinda de Jesus, ame a vinda de Jesus, deseje a vinda de Jesus, ore pela vinda de Jesus. Nós temos visto sinais aí, e muitos crentes estão preocupados, muitos crentes estão com o coração aí tomados pela ansiedade. Querido, se alegre, a igreja de Jesus vai terminar muito bem. Pregue a palavra até que Jesus Cristo volte. E essa era a alegria de Paulo, e nós precisamos seguir os passos desse santo homem, de pregar a palavra em todo o tempo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Esse é o nosso chamado. E nesta noite, quando eu estou terminando esta palavra, eu gostaria de dizer o seguinte:
Primeiro, Paulo está terminando como começou, ou seja, ele começou com uma determinação de chegar ao alvo e ele alcançou o seu alvo. E o que garante o sucesso da pregação não são os números, mas a fidelidade. E Paulo, mesmo estando em uma prisão romana, ele olha para o fim, mas não lamenta, ele se alegra. Ele vê o prêmio que está no final da corrida, que é a coroa que o justo juiz dará para ele e para todos aqueles que amam a sua vida. Estamos vivendo um tempo como se toda a esperança de céu fosse dissipada do nosso coração. Queridos, não se engane, a vida aqui na terra ela é passageira, é só uma passagem. Ponha o seu coração na eternidade. A nossa vida aqui tem 2 propósitos nesta terra. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, nos prepararmos para a eternidade. Pregue a palavra, dê ouvidos, dê crédito à verdadeira pregação da palavra. Esta missão é nossa. Ame a vinda de Jesus, o justo juiz, que ele terá uma coroa incorruptível para você. Que ele nos abençoe. Eu queria orar com você nesta hora. Vamos orar? Deus santo, Deus querido, Deus precioso, engrandecido é o teu nome, e que cada dia o nosso coração esteja apaixonado pela pregação da palavra. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Nos abençoe. Cada dia, Senhor, nos dê alegria. Cada dia, Senhor, nos ensine a amar, a desejar a tua vinda. Abençoe meu irmão, abençoe minha irmã que está do outro lado da tela, que sobre a vida dele e dela, o Senhor esteja ordenando as ricas bênçãos dos céus. Obrigado, Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.